impressão. Porque assim, né, quando a gente está fazendo parte do processo, a nossa percepção do vídeo é uma outra, né? É uma análise mais, no meu caso, né, que estava fazendo a parte da trilha sonora, então o meu olhar era bem mais técnico, mais analítico. E agora tive um tempo também, né, de descanso, da gente, né, se distanciar um pouco do contato com essas imagens e ver a coisa numa outra perspectiva. E você falou da questão do segredo, e eu acho que nesse outro momento, né, de ter assistido agora, surgem novas interpretações, assim, coisas que a gente sabia das histórias pelos bastidores, acabam tomando um outro sentido no vídeo. Eu achei bem bacana isso. Acho que esse processo todo foi um processo muito único, né? Porque a gente vivenciou isso durante uma pandemia, fazer um trabalho remoto, um trabalho investigando coisas novas e sentindo coisas novas também. Então, um trabalho atípico, né? Ficou essa coisa do fragmentado. Eu não sei até que ponto, para quem assistiu, conseguiu conectar alguma história, pescar algumas coisas que estavam ali e tentar elaborar uma narrativa, mas espero que tenha conseguido alguma coisa. Mas enfim, por enquanto é só. Queria passar a palavra. Eu vou pegar então esse gancho do Gerber, porque é exatamente isso. E eu fazendo essa edição, né, esse processo de ter muito material e que essas pessoas, esses 16 reféns foram produzindo ao longo de quase 5 meses. Então, a gente tinha muitas horas de coisas. E, a princípio, era um quebra-cabeça muito difícil, coisas que não se relacionavam. E esse procedimento de montagem desses pequenos trechos, eu também, olhando agora, assim, diria por uma primeira vez, porque, né, quando a gente está no trabalho, como o Geber falou, essa repetição cansa a nossa vista, enfim, a gente fica viciado com aquilo e sabendo o que é, mas eu acho que esse procedimento gera a possibilidade de se criarem, a cada vez que isso for assistido, novas ligações. Pela própria e pela narrativa que liga, pela imagem que cola uma na outra, por esse tipo de interação, né? Também sendo tudo tão diferente. Então, eu acho que é isso também nessa mesma onda do Gerber. Passa a palavra, né? Tem essa frase. A Sônia, ela tá sem áudio, e aí ela fez 2 perguntas aqui super legais que eu gostaria de responder. Uma delas, posso ler, Sônia, a sua pergunta? Pode? Para ficar gravado, registrado, né? Ela diz assim, ó, tão fundamental quanto a experiência cênico-laboratorial é a reflexão teórica como registro das potencialidades do teatro nesse tempo de pandemia. O teatro está em transformação e a experiência de vocês é muito interessante. Desafios. Como estar presente e unidos na distância, na janela inacessível que se abre, mas não deixa entrar. Para mim, essa é uma das reflexões despertadas pelo vídeo. E uma segunda questão, ela pergunta: falem da influência da tecnologia na criação do experimento. Então, assim, as 2 perguntas da Sônia, elas são muito importantes porque o tempo todo eu estive muito autorreflexiva e preocupada como se daria esse experimento, né? Para não cair numa tentativa de manipulação muito grande das imagens e dos fragmentos, né? De certa forma, isso ocorreu, né?
quando a gente recebeu essa polifonia de perspectivas, né? Quer dizer, eu pedia ações a cada um deles, ou ao grupo, a gente dividiu em 4 grupos, tendo o Gerber, a Raiz, o Lucas e o Thales como líderes desses grupos. E cada grupo desse eu criei um teaserzinho para me ajudar nesse vídeo global, né? E aí, cada exercício pedido, cada ação que eu fui pedindo a eles, vinha um monte de ponto de vista, um monte de possibilidades afetivas em relação às imagens, à construção. Então, a alternativa que eu tinha era manipular mesmo. Então, a gente seguiu um pouco as orientações do Eisenstein, quando ele fala da montagem das atrações. Então, eu fui pegando cada trecho, né? Cada trecho que chegava, que despertava o meu olhar, que de alguma forma captava, né? Me inspirava, me trazia referências para mim mesma, já que é autoficção de todo mundo. Então, eu me deixei mesmo um exercício de livre, deixar o olho percorrer de forma um pouco aleatória sobre o material que ia chegando. Então, a cada material dali, eu destacava um pedacinho e descontextualizava esse pedacinho e ia colando e montando com outros pedacinhos, montando. Então, foi um trabalho disso mesmo, de um quebra-cabeça mais alucinante, porque não tinha as peças prévias. Não existia um roteiro, né? Não existia um roteiro pré-estabelecido. Havia uma voz narrativa, mas essa voz narrativa, esses textos, né, que a gente foi colocando depois das imagens, né? Ele serviu apenas para construir uma ideia de história de janelas, de percursos, né, de história de amores interrompidos. Afinal de contas, na pandemia, isso também aconteceu demais, né? Então, a gente pegou cada pedacinho desse, a gente ia fazendo uma verdadeira teia rizomática, muito assim, que não havia uma coisa pré-estabelecida, não havia um roteiro, né? Então, a gente utilizou a ideia técnica, aí respondendo um pouco a segunda ideia, da tecnologia, dessa experimentação a partir da montagem das atrações. Então, eu me deixei guiar por essas imagens, buscando o fragmento mesmo, buscando essa pulverização de um modelo de representação através de uma narrativa que pudesse colar tudo. A ideia não foi essa. A ideia foi pegar pequenas luzes, digamos assim, de alguma coisa que me chegava. O que isso significa? Significa que a gente tem um material em potência enorme. E o que o Fala Comigo pode ter o 1, pode ter o 2, pode ter o 3, pode ter o 4, pode ter muito. Porque é muito material que a gente não aproveitou no sentido imagético de estar aqui para vocês, mas que construiu uma conjunção, uma constelação de afetos que estão ali na minha retina de alguma forma, mas que a gente teve que, de fato, fazer esses recortes, né? Então, foi um trabalho muito milimétrico, foi um trabalho, assim, com o Thales, né, que fez a edição. Então, eu pegava cada pedacinho, Thales, então agora é esse pedacinho aqui, então vamos até aqui, então nesse momento aqui a gente estica, vamos pegar aquela outra coisa, tira o áudio daqui, bota ali. Então, foi assim, a gente foi intercalando esses momentos, canibalizando mesmo. E aí o mais bacana dessa história do canibalizar essas imagens, de forma violenta mesmo, a gente realmente se apropriou disso. E eu vou responder antes de falar do canibalismo, que foi que é algo que me alegrou bastante, eu vou falar da primeira pergunta da Sônia, quando ela fala sobre como estar juntos, né? Como se deixar entrar, como se deixar afetar, buscar esses afetos a partir desse lugar do tecnovívio, como vai dizer o Jorge Dubat, né? Desse lugar do tecnovívio, que não é acontecimento, é um outro tipo de experiência, não é que seja uma experiência ruim, é apenas uma outra epistemologia, uma outra linguagem, é uma outra forma de pensamento do fazer, né? E aí eu realmente fiquei com muito medo dessa manipulação plena das imagens, de estar ali de alguma forma, aí para usar um termo de Rancière, embrutecendo um pouco
essa questão da autoficção, porque a ideia era que essas histórias de alguma forma emergissem, né? De alguma forma elas fossem vistas em cada um de nós que participamos do vídeo. Então essa era sempre a minha pergunta, já que esses encontros afetivos, eles eram feitos através do plano remoto. Então o que eu fiz? Eu percebi que a minha presença causava um certo impacto que não era bom. Porque é isso, eu ficava falando, eu ficava pedindo coisas e eles não construíam pontes, redes de afeto. Então eu saí de cena. Eu saí de cena e me mantive nesse lugar, nesse olho meio que vagando nessas janelas deles, por trás, né? Uma voz por trás, mas que não estava mais com eles. E aí entrou cada grupo, cada Raíza, Thales, Gerber e Lucas criaram esses grupos, né, para pensar as intrigas autoficcionais, os romances, as histórias e também ficarem mais íntimos. E eu um pouco saí de cena. E aí o movimento interessante que aconteceu foi que eu pedi que tinha que ter um assassinato. No início eu não sabia eu pensei que eu ia matar alguém. Eu falei assim, bom, quem eu vou matar? Tinha que ter um assassinato. Por que tinha que ter um assassinato? Porque eu acho que a gente está num momento de mudanças, né? Então a gente está, na verdade, o tempo inteiro largando um pouco a nossa pele pelo caminho e morrendo o tempo inteiro e construindo novos mundos. Que bom, né? Porque o estado de conservação é a morte verdadeira, né? Então, pensando nisso, eu falei, bom, alguém tem que... E por que alguém tem que ser assassinado? E aí eu não quis essa onipotência de apontar, não, você vai ser o assassinado. Eu pedi para que fizessem a minha morte. E foi ótimo, porque aí foi um momento do canibalismo, né? Nesse momento que, na verdade, é excelente, né? Porque o canibal, o momento antropofágico, é esse momento de decolonização completa, porque não se trata de uma identidade, né, primitiva, digamos assim, e também não se trata do colonizador. É, de fato, um devoramento que coloca todos no mesmo lugar, de uma nova construção, onde não cabe mais o sentido de pensar, não, eu vou ouvir. Então, pensar nessa horizontalidade da criação. E enfim, aí eu realmente adorei a sacação deles, foi uma criação deles, totalmente deles, o devoramento e tal. E eu me senti muito presenteada, porque, na verdade, o que eu entendo é que em todo lugar onde estamos pensando arte, ou fazendo, ou propondo, ou facilitando a construção artística, a gente está mesmo expondo o nosso corpo ao devoramento do outro, expondo o nosso corpo ao olhar do outro, partes que nós não conhecemos do nosso corpo, e é um banquete ao outro, né? De fato, esse banquete, os outros é que vão, na verdade, talvez dar uma dimensão de mim, da minha carne, que eu jamais terei e jamais saberei de alguma forma. Então, esse banquete antropofágico é algo que a gente está fazendo o tempo inteiro, se estamos juntos com os outros. Então, não sei, Sônia, se eu consegui te responder, porque talvez eu nem saiba dizer com claridade isso. Pena que a Sônia está sem áudio. Mas eu não sei se eu se eu consegui responder. Me diga, Sônia. Temos 5 minutos de reunião. Marta, só um aviso. Tá? Agora faltam 4 minutos para acabar essa reunião. Então, aí eu vou passar para vocês, eu acho que eu já falei bastante, eu queria que vocês falassem, Thales e Lucas. Lucas não falou nada. Eu vou falar ainda. Eu queria muito falar, como você falou, vou falar bem rápido, bem breve, para ver se alguém mais quer falar alguma coisa, né, do restante dos reféns. É que foi para mim uma grata surpresa no primeiro teaser, que quando a gente... Foi uma proposta meio que partiu da Raíza, né, da gente fazer essa canibalização da Marta, dessa morte. Aí eu sugeri da gente começar a enviar para ela estímulos que os grupos se enviaram entre si, né?
No meu caso, meu grupo tinha enviado uma carta, né? Que é uma carta que aparece até o texto corrido da carta ali, né? E eu escrevi uma carta de amor para Marta que foi utilizada no texto e lido por ela. E quando eu vi agora assim que teve quando a Marta falou dessa questão de que tirou do contexto algumas imagens, eu fiquei muito emocionada de ver agora essa carta nesse vídeo todo. Para mim teve uma potência que foi uma outra coisa para mim, reverberou muito para aqui. Eu já tinha visto o vídeo antes, mas vendo agora, né, com esse olhar mais distante que o Thales e o Gerber falaram, para mim foi muito especial ver essa carta usada nesse vídeo, porque é uma carta de amor muito verdadeira mesmo. Só queria falar isso mesmo. Falar mais. Será que a gente consegue sair e entrar no mesmo link? Vamos todos fazer essa migração. Essa parte tecnológica eu desconheço completamente. Aí é como... É só encerrar e a gente acessa pelo mesmo link que a gente entrou. Encerrar então aqui e a gente volta no mesmo link. Beleza, Isso. então A gente vai voltar. No mesmo link. Sim, eu preciso ver vocês mais. Quero falar também. A Sônia disse aqui que ela vai precisar sair, então acho que antes da gente fazer essa transição, agradecer a presença de todo mundo aqui, de todos que se disponibilizaram a assistir o nosso trabalho. Agradecer a Marta pela iniciativa de realizar isso. Agradecer aos meus colegas do laboratório e, principalmente, agradecer a todos que participaram, que cederam suas horas, sua energia, sua criatividade, sua força. Acredito que a gente conseguiu, talvez, enxergar nessa reclusão da pandemia uma possibilidade de expansão, na verdade, né? Já que o laboratório entrou em contato com artistas de fora do Rio de Janeiro, tivemos participantes de Minas Gerais, de Pernambuco, então existe essa possibilidade, né? Nem tudo foi... Enfim, muito obrigada a presença de todos vocês, a gente então vai sair, vamos retornar através do mesmo link, caso alguém tenha mais alguma pergunta, mais alguma questão, ouvir também dos participantes, se eles têm algo a falar. Muito obrigada, boa noite. Até o próximo link. Um beijo para Flávia, a gente está voltando para quem pode estar conosco. Beijos, obrigada, gente. Tá coisando? Já tá gravando já. Eu acho que o Lucas está admitindo, vamos ver. Mas já tá... Vamos esperar um pouquinho. Já tá gravando. Tá. O pessoal que tá pedindo aqui. Tá gravando já. Me libera aí também, Lucas, pra gente ter as duas. Como é que espera, né? Tá vendo? O pessoal tá entrando. O chato do Zoom é isso, né? Que a gente só tem 40 minutos. Pois é. E agora, sabia que o Meet, a partir de setembro, também para quem não tem a assinatura, vai ficar até 1 hora só. Eita. Eles começam a explorar, né? Claro. Mas a gente não dá para usar o Meet sem assinatura? O Hangout? Ou não? Outra não, assinatura? dá sim. O Google Meet, agora sem assinatura, tá liberado. Mas a partir de setembro eles vão voltar. Capitão. A Bruna tá aqui, Bruna. Fale, Bruna. Vou desativar. Não, tem alguém. Quem tá na fila? A Rebeca também quer falar. De dentro da minha costela. Quem foi que falou primeiro? Não sei. Mas por que eu tô falando? Eu não quero mais falar. Agora eu quero ouvir muito. Gente, por favor, eu quero ouvir você. Preciso.
Bom, tô assim, entalado, muita coisa para falar. Eu, assim, vou tentar resumir também para não. Mas logo que começou a quarentena, assim, a pandemia, né? Eu fiquei sabendo do grupo, pelo Thales e tal. Eu falei, não, vou entrar nessa, vou abraçar esse projeto e tal. Mas logo que eu comecei, assim, eu não sabia muito bem qual que seria a proposta e eu estava meio perdida ali nos primeiros encontros, né? E aí, na medida que eu ia aparecendo nos exercícios, eu ia ali me situando, né? Me localizando ali, assim, e esse negócio da descolonização dos afetos foi algo assim que me tocou muito, porque no começo eu tava, eu não posso escrever isso, isso aqui é uma coisa muito pessoal, é uma coisa muito íntima e não sei o quê. E de repente aquilo foi materializando de uma forma e eu comecei realmente a sentir, assim, foi um processo de desconstrução até pessoal mesmo, assim, de sentir a forma como a inspiração vem e parar também de questionar, mas por que eu estou querendo escrever isso? Por que eu estou querendo filmar isso? Por que eu quero fotografar isso? E simplesmente deixar fluir. Então, inclusive no começo, né, assim, foi muito acolhedor, inclusive a presença da Marta ali no começo acho que foi fundamental, porque ela recebia a gente, fazia a gente falar um pouco, eu no começo estava meio tímida, meio demorando, né? Demora um pouco para me abrir. E no final eu já estava abraçada ali, já era uma refém, estava, Marta, faça o que você quiser. E, então, assim, e foi muito, muito curioso, assim, né? Todo esse desenvolvimento, porque aí quando eu entrei para o grupo, né, com o Thales e com a Jaque, e eu estava passando os exercícios, e aí no começo eu estava ali, vamos fazer uma coisa aqui, e depois eu começava a produzir coisas, assim, por coisa da minha cabeça, mandava para o Thales, olha, eu pensei isso aqui, o que você acha? E ele, nossa, vamos aproveitar. E então foi, enfim, assim, eu vivi muito esse processo da descolonização, mas de dentro para fora também, assim, né? Eu achei muito muito bonito isso, né, de a gente tentar transpor, né, pelo menos provisoriamente, dos palcos para janelas, mas as janelas que acho que não só do outro, né, mas da gente mesmo, né, a janela da alma. E aí a Marta citou o Rancière, né, a questão do embranquecimento. Eu sinto que acho que esse exercício foi um processo de emancipação, né, de um processo assim que nós estávamos encarcerados, sem perceber se a gente quer do teatro, da arte, assim, tentando pensar em perspectivas. E assim, eu acho que muitas janelas, muitas oportunidades, assim, muitas no sentido de alternativas mesmo, né? Muitas alternativas se abriram para mim como esse processo da experimentação, das possibilidades, de explorar possibilidades. Então, foi muito rico. Assim, gente, foi o processo em que eu fui refém, em que eu me senti mais feliz de estar nisso, assim, porque foi muito bom, muito potente. Eu fiquei, assim, muito feliz. O Thales sabe, eu ficava super empolgado, mandando vídeos para ele, mandando textão, amiga, isso foi muito bom, isso foi muito importante. Então, foi um processo quase psicológico e eu acho que o espectador emancipado do Rancière, a gente poderia pensar agora os atores, espectadores emancipados também. Então, enfim, foi muito muito potente. E eu estava também muito curiosa, porque a Marta, a gente foi refém até o último segundo, a gente não sabia qual que era o resultado. Eu estava, gente, o que será que ela vai fazer com as coisas que a gente mandou para ela? E, assim, ficou lindo. Foi muito, 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 muito forte, assim, muito potente para mim. Assim, desde o início, viver todo esse processo foi um processo de construção e também de desconstrução pessoal. Assim, muito, muito forte. Obrigada. Oi, gente, boa noite, saudade. Muito doido, né? Porque no começo eu estava muito desconfiada de tudo, porque os exercícios que a gente tinha que fazer eram muito pessoais, assim, muito pessoais. Eu ficava, gente, como é que isso aqui vai virar um outro negócio? Não entendia como e tinha um medo muito grande, mas superar esse medo para fazer esse processo eu acho que foi uma coisa que fez muita parte dos meus mergulhos internos da quarentena, assim. Por esse ter sido o primeiro desafio. E aí a outra coisa é que você não sabe quando você está em cena, quando não está, né? Tem conversa nossa aqui do Zoom que entrou e que na hora, pô, não sei se eu estava em cena, se não estava.
E o mais legal é que o medo some totalmente quando isso vira outra narrativa, quando se transforma em outras coisas. E isso foi muito legal. Eu ficava super esperando os teasers para ver no que tinha se transformado. E sempre era uma curiosidade muito grande. E a outra coisa que eu acho que também foi muito forte é o quanto o ambiente doméstico foi presente em todos os momentos, né? A gente entra em cena sozinho na frente de um computador que tem aqui a mira do que vocês estão vendo, de resto tem pessoas vivendo e fazendo coisas. Então, esse paralelo o tempo inteiro de eu tô em cena, mas a cena é uma autoficção sobre eu mesma, sobre as minhas coisas muito profundas que vão se transformar em outras num espaço que é o mais íntimo possível. E eu acho que essa loucura foi muito legal e foi completamente essa ansiedade de ser refém que Bruna falou, assim. Até agora eu tava, meu Deus, o que será que vai entrar nesse vídeo? O que pode acontecer? E ficou ótimo. O que eu tinha pensado para falar já foi completamente atravessado pelas coisas que elas falaram, mas enfim. Uma coisa que... Bom, vendo o vídeo, eu fiquei muito pensando no processo também. Isso foi muito legal, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa em relação a resultados. E eu não tinha nenhum contato com nada num formato audiovisual. Nunca tinha feito nada assim, que dirá remotamente, né? Então foi muito interessante, justamente por passar tanto pelo pessoal mesmo. Eu lembrava dos momentos, assim, de quando aquilo foi gravado, ou de qual tinha sido a tarefa. Enfim, várias coisas. Foi muito interessante ver tudo junto. E eu acho que mesmo que tivesse sido dito pra gente, vai ser tal desfecho, vai ser não sei como, a gente não teria imaginado do jeito que ficou, sabe? Teria sido uma surpresa, assim. Mas o que eu tinha pensado em falar antes, uma coisa que ficou muito forte pra mim, foi uma palavra que a Marta falou algumas vezes e que foi, acho que um divisor de águas na minha vida mesmo, que é inegociável. Foi um termo que ela repetiu algumas vezes nesse processo, né, falando sobre a importância... Desculpa, gente, eu tô um pouco ébria, que eu bebi um pouco de vinho, mas eu acho que eu tô me fazendo entender. Falando desse processo de decolonizar, né, e, como foi importante a gente se juntar em coletivo logo no começo dessa insanidade toda. Eu acho que foi muito salvador esse projeto, assim, porque tinha semanas que as meninas comentaram dessa coisa que a gente ficava meio perdida no começo, né, de não saber o que estava acontecendo, mas fazia mesmo assim, né, vamos, tudo bem, não sei onde é que vai dar, mas vamos. E eu acho que isso foi muito bom, e eu acho que o que me estimulava muitas vezes, mesmo sem saber onde ia dar, por que eu estava fazendo o que eu estava fazendo, era justamente aquele momento que a gente tinha de conversar. Como tinha sido a semana, muitas vezes era uma bosta e a gente falava, foi uma bosta, sabe, assim, enfim. E fiquei pensando muito mesmo nessa questão do ser inegociável, né, da gente entender o que é inegociável pra gente, do que a gente não abre mão quando a gente for fazer arte, quando a gente for fazer, sei lá, gente, compras, né, qualquer coisa. Enfim, essa palavra me atravessou de uma forma muito forte. Acho que é isso. Obrigada. Todos. Então, nos despedimos. Mais alguém? Caetano, Maria Luísa? Gostaria de falar. Raíza, gostaria de falar também, porque só se despediu. Aliás, foi maravilhosa, fez um texto incrível, que eu não sou capaz de fazer, tão bonito, né? Assim, formal, maravilhoso, muito bem. Gostaria de falar, então, do processo. A Raíza foi minha assistente de direção e acho que é importante ela falar, né? Estou te colocando mesmo na roda, Raíza.
Bom, boa noite, mais uma vez. Eu acredito que a oportunidade de realizar esse trabalho em coletivo em um período de isolamento social é muito interessante. E também muito interessante o tipo de relação que se criou ao longo do processo, que, ao meu ver, é o que teve de mais valioso dentro de tudo. Tanto da gente poder estabelecer essa conexão com outros artistas que talvez a gente não imaginasse, sequer imaginasse, porque estão literalmente, geograficamente, muito distantes do campo de ação do laboratório. Então, isso foi incrível, mas, além disso, também poder ressignificar os laços já existentes, né? A gente fez um trabalho chamado Amor Não Recomendado no ano passado. Então, a gente já vinha de uma realidade enquanto coletivo, antes da pandemia, e definitivamente somos outro coletivo hoje. E ter tido a oportunidade da presença desses outros artistas, acredito que foi transformador, sim, para o laboratório, e para isso que a gente se propõe. Por isso que eu acredito que a minha fala, ela deva ser muito no lugar do agradecimento mesmo, porque vocês deram muito pra gente. Muito. Então, isso tem que ser pontuado, né? Isso tem que ser dito. Foi um prazer. Foi um prazer imenso. Poxa, que bonito, Raiz, é isso mesmo. Eu também tenho só a agradecer pela confiança de vocês estarem, de fato, mostrando um pouco de vocês, abrindo um pouco a janela, deixando o nosso olhar entrar, mesmo com desconfiança inicial da Rebeca, que é muito bacana, que depois, nossa, entrou e foi embora. Então, isso é muito bacana de ver. Tem uma coisa que o teatro ensina muito e que se a gente não constrói isso, porque é tudo construção, né? Não existe o teatro, que é a confiança. Então, não existe coletivo, não existe teatro, não existe vida, se não tiver a confiança, né? Então, eu gosto sempre de usar muito isso. O que é essa história de confiança, né? Confiança é tudo ou nada. Então, como assim? No teatro a gente tem um exercício que começa assim, quando a gente pega uma turma que nunca fez teatro e tal, que é muito sintomática no sentido de até onde você consegue doar o seu corpo ao outro. Que é o exercício de duas pessoas, assim, a pessoa se joga, ela fica no meio, numa roda, e ela lança o seu corpo para frente, a outra pessoa que está aqui empurra, e por aí vai. Porque se essa pessoa não estiver aqui sustentar, ela vai cair de cara no chão, ela vai se esborrachar, vai quebrar todos os dentes da frente. Então é muito complexo isso. Parece um exercício bobo, mas é um exercício de construção fundamental para a gente entender o quanto nesse estar junto, cada peça é fundamental para a construção da confiança. E a confiança não é uma coisa que é de um dia para a noite, né? A confiança ela se estabelece aos poucos, porque de fato você também tem que se abrir ao outro para que o outro se abra a você e para que você perceba que não é um inimigo, né? Então, assim, nos nossos momentos mais primitivos, a gente sempre acha que o outro é o inimigo porque o outro é o estranho, o outro é aquele que eu não conheço, o que ele está querendo. Então, assim, tem uma série de situações. E aí, sempre voltando para o teatro, que nos ensina muito isso, a dramaturgia, especialmente Shakespeare, uma das frases de Shakespeare que eu adoro é: quem vem lá, amigo ou inimigo? Então, assim, a gente está o tempo inteiro nos encontros, de alguma forma, mesmo que a gente não perceba, que tem essa clareza, perguntando quem vem lá, amigo ou inimigo. E se a gente não permite a entrada do outro, a gente não permite uma nova construção nossa junto ao outro, né? E todos são inimigos. E isso é o grande perigo de quando a gente não consegue criar um juntar entre os corpos.
É se o outro é inimigo, o outro é objetivável, o outro ele pode ser até morto, porque ele não faz parte. Ele não faz parte do meu mundo, é algo estranho. E isso é o grande problema, né? Dos modelos identitários e das relações autoritárias, de não aceitação do outro, do diferente, daquele que te causa algum impacto. É você já colocar no saco do inimigo e já você pode matar, você pode abusar, você pode fazer o que você quiser, porque ele não pertence ao seu mundo. Então é mais uma coisa. E isso é fundamental, a construção da confiança. Claro que no processo presencial a gente atinge um nível de confiança maior, mas sem dúvida assim, eu fiquei surpresa de como vocês de fora, né, porque eu saí disso, deixei vocês ficarem mais entre vocês, que é fundamental, mas o que eu vi é que de fato vocês construíram ligações, então eu queria um pouco ouvir isso também de vocês, como é que foi? Se alguém quiser falar, também, né, de outras coisas, mas quem quiser falar. Eu ia falar rapidinho. É só uma coisa, Caí, rapidinho. Eu tenho dia que eu vou dormir, tipo, 3, 4 horas da manhã conversando com o Caetano, amenidades da vida. Foi desse tipo de relação. Eu só queria falar isso. Eu ia comentar sobre isso, porque eu acho que a única pessoa que eu vi pessoalmente do grupo dos reféns é o Lucas. Isso é muito louco para mim, porque a gente está tanto tempo trabalhando junto, tanto tempo construindo junto, e uma construção íntima, né? Não é uma construção assim impessoal. É muito pessoal, é muito nós dividindo. E é muito engraçado como a gente foi construindo isso, como isso se construiu, como que é bonito isso. Como que, embora virtual, o teatro ainda tem essa potência de encontro, de nos afetar positivamente. E era sobre isso que eu queria comentar, porque eu tava assistindo o vídeo e parecia que todo mundo ali já eram pessoas que a gente conhecia, conversava, trocava. Na verdade, não. Agora parei para pensar, falei assim, meu Deus, eu não conheço ninguém, eu não sei, por exemplo, como a Bruna é pessoalmente. Então, como que foi isso? Como que isso é bom? Como que a gente conseguiu se encontrar no meio disso? Isso é muito gratificante para mim, pelo menos. Queria falar que deu um alívio muito grande fazer em grupo, esse momento que a gente dividiu em grupos, porque aliviava a culpa, né? São coisas que se fosse individual nunca teria feito, nunca teria escrito aquelas palavras, ou falado aquelas palavras, ou enfim, jogado pedras na janela de pessoas. Desculpa, pessoas que se sentirão mal com isso, brincadeira. Mas eu acho que isso ser em grupo fez toda a diferença para acontecer. A Luciana Vai lá, Raíssa. pergunta Perdão, a Luciana, ela tá tendo uma fala super legal aqui no chat e ela tá perguntando pra gente como essa sensação de confinamento atingiu vocês corporalmente e como isso eclodiu no trabalho. Eu queria responder essa, pelo menos a minha parte, né? Tem uma parte do vídeo que é um fragmento de um stories que eu estou muito irritado com uma pessoa que jogou um negócio na minha janela. E essa irritabilidade, assim, ela foi mais fácil de acessar por conta do momento que a gente está vivendo, né? Porque essa rotina quarentênica, né? Essa coisa de você estar todos os dias com as mesmas pessoas, sem sair, sem respirar novos ares, isso pode ser bem desgastante, assim. Eu acho que nesse sentido dá para acessar esse tipo de coisa. Comigo foi bem assim. Eu fiquei pensando, fugindo um pouco da pergunta, depois se alguém quiser responder também,
da pergunta da Sônia anteriormente, que ela tinha falado da questão de como que foi a tecnologia para esse processo. E eu acho que a gente vive agora um paradoxo da tecnologia, porque antes a gente usava a tecnologia para fugir um pouco da realidade, né, para se desvincular do analógico. Agora a gente, pelo contrário, a gente usa a tecnologia para tentar estar perto, né, para tentar resgatar esse encontro que não é mais possível. E é sobre isso, né? Tipo, a gente está o tempo todo enfim, né, tentando pegar essa coisa que a gente não consegue mais tocar, né, não consegue mais encostar. E é isso, eu passo a palavra. A Marta levantou a mão? Não levantei a mão, não, eu aplaudi, que eu botei aqui. Você aplaudiu? Eu acho que é. Que eu achei super interessante essa sua sacação, assim, eu até coloquei aqui no chat. Muito interessante, assim, era só isso mesmo, não queria falar mais nada, não. Eu queria ouvir quem não falou ainda, Maria Luísa, Rayana, Caetano. Posso falar? Por favor, sim. Eu sou o Júlio, sou pai da Bruna. Não, eu queria, assim, fiquei curioso, que o Thales foi o editor, né, Thales? Foi o Thales? Assim, como é que foi esse processo? Você já teve uma experiência como editor? Porque eu estava vendo até um documentário agora recente sobre da Ilha, só editores falando, né, sobre o processo de montagem de um filme, né? E então foi bem recente que eu vi esse documentário. Eu queria ouvir a sua experiência, né? Porque, quer dizer, vários vídeos, né, fragmentados, né? E de repente você reunir e traçar uma narrativa com base nesse conjunto de imagens, né? E de cenas, né? Então é isso que eu queria ouvir do editor. Parabenizar também pelo trabalho. Obrigado. Na verdade, assim, me ouvem? Tá falhando um pouco. Tá falhando? Deve ser minha internet. Mas vamos tentar. Já melhorou. Melhorou. Na verdade, assim, eu tenho uma formação em cinema, mas nesse projeto em específico, a feitura da edição foi muito junto com a Marta, assim, e dos inputs que ela dava, no sentido de que chegava a ter momentos que eu não tinha muita ideia do que estava se construindo ali como linha, mas me atinha mais a um cuidado com a imagem, de trabalhar essas imagens que eram muito diferentes para tentar dar alguma unidade, no sentido de enquadramento ou de qualquer outro efeito que pudesse acontecer a partir do... Tá cortando? Ai, é minha internet. Não? Eu te ouço bem, Thales. Eu te ouço muito Porque bem. ela fez assim. Ela fez Eu assim. também te ouço bem, te ouço bem. Tava, mas voltou. Vai. Tá bom. E exatamente, não sei onde eu parei. Mas a partir do input que a Marta me dava, que era vou chamar, que a gente chamava assim, um roteiro de montagem, né? Colocando o que deveria vir na ordem que deveria ser. A minha sensibilidade foi mais de captar um momento preciso assim do corte e de tentar trazer algum tipo de unidade nesse quebra-cabeça. Respondi? Acho que é isso. E precisou, assim, você precisou, em alguns momentos, ser desobediente à diretora? Ou não? Alguns momentos sim. Alguns momentos sim. Ok. Obrigado, viu? E parabéns uma vez pelo trabalho do... Tá? Bela iniciativa. Parabéns. Gente, então acho que a gente se despede, né? Porque tá aquele silêncio sepulcral. Acho que o Tito também não falou muito.
Camila, enfim. Eu, mais uma vez, agradeço a participação de todos vocês, a colaboração, a confiança, fundamental, a troca entre nós, né? Se permitir se lançar em algo que ninguém sabia o que seria. Isso eu acho que é uma das coisas mais bonitas que a gente pode obter num trabalho artístico. É você se lançar de corpo e alma, ninguém sabe o que vai dar, oferecendo essas imagens de vocês, da casa de vocês, com uma pessoa que vocês não conheciam. Permitir esse momento. Então, isso eu só agradeço, né? Porque talvez essa relação, mesmo remota, talvez, ela possa ter proporcionado aí uma certa experiência que talvez tenha sido até um pouco mais rápida do que fosse no convívio, né? Eu acho que a experiência do convívio no corpo, né? Ela é um pouco mais complexa, talvez, e por isso ela tenha mais camadas e mais dificuldades da gente alcançar um estágio de confiança que talvez a gente tenha alcançado mais rápido, por estarmos diante de imagens, né? E não tão complexas, talvez, quanto o convívio nesse amálgama, né, de corpos juntos. Talvez, né, eu não tenho uma clareza. São experiências, obviamente, sem dúvida nenhuma diferentes, são linguagens diferentes, são epistemes diferentes, é tudo diferente. Sem pensar que valores, né, eu acho que cada uma tem a sua consequência e os seus encaminhamentos e tal. Mas eu acho que sim, há uma complexidade menor dessas relações, né? Por exemplo, no laboratório a gente demora mais de um ano. Quando a peça estreia é que começa, que eu percebo que começa realmente uma intimidade entre os atores e os técnicos, que acaba sendo a mesma coisa, né? Um coletivo experimental, não é nada, né, no sentido assim fracionado, né, como se fosse uma produção de mercado. Longe disso, eu não gosto, nem me interessa isso. É aquilo que Barba chama de terçoteatro, que é o que me interessa pensar, que é esse lugar para fora, à margem, ou numa terceira margem, num outro lugar, que é uma outra trajetória que de alguma forma escapa a uma ideia de uma globalização, a uma ideia de mercado. E isso nos dá uma certa liberdade, maior liberdade. Eu não digo total porque isso não existe, mas assim a gente tem uma certa liberdade um pouco maior para funcionar de uma outra forma, né? Para funcionar fora de holofotes, onde a gente pode ter um tempo muito mais dilatado de experimentação, de construção desse mapa de afetos. Então demora, é um processo demorado, longo, como deve ser, na verdade, né? Para a gente poder, de fato, abrir um pouco mais de janelas. Então, esse momento aqui do Tecnovívio, né? Dessa experiência tecnológica, eu acho que a simplicidade facilitou o nosso encontro. Talvez também um momento específico, né? Do isolamento, onde tínhamos poucos recursos de escapes, digamos assim. Então, a gente talvez tenha conseguido realmente construir esse elo. Não sei se esse elo permanecerá quando a gente voltar, né? Um dia, né? Porque, assim, desculpa, eu tô meio assim, porque cada hora a gente escuta uma história desse vírus, né? Cada hora a gente fala, vai ser em 2022, vai ser em 2000, sei lá. Então, eu falo assim, gente, como é que vai ser isso? Quer dizer, enclausurado. Quer dizer que a gente não tá mais, a gente tá no novo normal, né? Mas existem situações que não podem, né? Que são complexas e tal, enfim. Mas também não é disso que a gente quer falar. Mas talvez essa sensibilidade do momento, desse início, né? Do isolamento, ele tenha, de fato, proporcionado aí uma sede
um desejo de fato, a gente, de alguma forma, ser mais rápido na construção da confiança. Né? Não sei, são possibilidades. Ou talvez a gente esteja falando só de imagens mesmo. Só de imagens entre nós. Num mar de imagens. Não sei. Mas, de qualquer forma, eu agradeço imensamente, assim, eu fico, de fato, assim, realmente muito tocada por ter estado junto com vocês nesse momento, por ter visto cada imagem de vocês, por ter brincado com essas imagens, né? Da verdade, Thales, a gente fazia aquele que eu chamo de copião, né? Então eu pegava, então junta isso aqui, com isso aqui, com isso aqui, com isso aqui, com isso aqui, vamos ver como é que dá. Aí o Thales juntava aquilo tudo e eu falava assim, não, Thales, vamos mudar isso aqui. Porque aí não funcionava. Aí eu pegava mais um pedaço, aí ia lá, mas onde está isso? E aí a gente conseguia construindo, tecendo essas imagens. É mais do que uma colagem, né? É uma montagem mesmo. É uma montagem a partir de uma linha que ela não é linear, é uma linha de afetos mesmo, né? De buscando elementos que talvez trace essa sensação da fragmentação, mas que de alguma forma tem algo ali meio melancólico, talvez, tem uma melancolia, tem um pouco de angústia, que a gente lidou com essa coisa dos corpos que pulam, né? Tem esses corpos que pulam. Tem uma história de um extravasamento, de uma angústia da prisão, por isso que eu pedi nos movimentos aleatórios que vocês fizessem isso, né? Pulem, pulem, furem o teto, tal. Que é essa busca mesmo de, com o corpo, atravessar essa contenção, né? Que é algo que contém. Então, o corpo contido, de alguma forma, ele quer se expandir. Então, esse movimento, ele é muito interessante, né? Quando a gente está mais contido, quando a gente está... Talvez a gente possa, numa linha de fuga dessa contenção, dar esses saltos. E eu acho linda aquela parte, e novamente agradecendo ao Lucas pela carta de amor que eu recebi, que eu fiquei assim, não, então essa carta de amor tem que ser no momento do salto. Eu adoro pular. Eu acho que a gente não pode deixar de pular. Tem que botar o pulo na nossa vida. De vez em quando dá um salto, dá uns pulos aleatórios. Porque isso faz um trabalho de... Mexe, né? Parece que seu corpo vibra e é de fora para dentro, né? Não é muito de dentro para fora que o seu corpo pode mudar, é muito de fora para dentro também. Então deixa isso, deixa o corpo pular, energizar, que esse corpo, essa matéria, ela vai também proporcionar afetos que vão mudar um pouco a angústia do fechamento, né? A gente tende a se fechar muito aqui. Então deixa, pula, 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 pula. Eu adoro pular. De vez em quando eu pulo. Então, acho que de vez em quando dá uma louca, eu pulo, sozinha, pulo. Então, acho que é por isso que eu pedi isso para você, pulem. Então, assim, o que eu poderia dizer para vocês, assim, continuem pulando, pulem, pulem. De vez em quando, tô péssima, pula, pula, pula umas 10 vezes, deixa ficar, pula, pula, pula. Vai melhorar? É que nem uma peça muito antiga, ninguém leu, do Mário, esqueci agora, que é a Mentecapta, é uma peça muito interessante, que é muito doido, que é uma brincadeira com a psicanálise, né? Estou brincando aqui com a Raíza, que está aqui, que ela é psicanalista, fez psicanálise, não está exercendo, mas tem que exercer um dia, né? Um dia ela volta para essa Saara. Talvez sim, talvez não. O teatro é muito melhor, eu vou logo dizendo que é muito melhor do que você focar falando apenas, né? Tem que botar o corpo para agir. E aí, na Mentecapta, tem uma cena muito engraçada que a psicóloga que une todos aqueles seres neuróticos, né? Todos nós, graças a Deus que somos neuróticos, não somos psicóticos, né? Que bom. A neurose é ótima, ajuda dessa. E aí,
os neuróticos, ela fala assim, vai limpar uma panela, que você vai ser um problema. Então, na brincadeira do Mauro Razzi, eu digo para vocês, estão com problema? Pula, pula. Luciana Carnot, você que está aqui que é de corpo, me fala sobre o pular. Agora eu quero te ouvir. Marta, menos de 1 minuto. Ah. Luciana, então fecha falando do pulo do corpo. Vai. Ai, gente. Olha, realmente o corpo, ele tem poderes nele mesmo, entendeu? A gente fica tentando racionalizar as coisas e na verdade ele já tá, a sensação ela já é inteligível, ela já é esclarecedora. Então, a sensibilidade ela já é por si. A gente fica tentando criar roteiros, mas isso já tá no corpo. Então, quando você faz ele se movimentar... Claro que a gente tem que se ver, Fens, novamente, para a gente fazer uma despedida entre nós. Muito obrigada a participação de todos. Muito, muito, muito obrigada por esse momento especial. Um beijo grande a todos, coração. Agora aprendi vários corações, é uma loucura. Beijo, tchau.